Shalom, meus irmãos, graça e paz, aqui pastor Ilmar Sattler-Merit Kaiser. Meu nome é alemão todo é esse aí, sou tetraneto de Konrad Sattler, que chegou no Brasil em 1837 e sou brasileiro, evidentemente, tetraneto de alemães, pastor desde 1987, ano passado, 2022, eu completei 35 anos e fui jubilado pelo Ministério Tabernáculo, que tem 90 igrejas no Brasil. E aqui estamos agora na Europa, falando aqui da ADEF, Assembleia de Deus, Fogo para a Europa, fundada e dirigida pelo pastor Abraham Robson Ferreira. Falamos também pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário aqui da ADEF. Estamos em Caldas da Rainha, eu sou o pastor superintendente aqui de Caldas da Rainha, estado de Leiria, em Portugal. Estamos aqui desde 2022. E esse ano, 2023, eu assumi a igreja. E também sou professor do Centro de Excelência da Educação Cristã e membro do Conselho de Educação e Cultura da nossa convenção da Assembleia de Deus Fogo para a Europa aqui na nossa região de Portugal. Essa igreja já está com 13 anos de vida, esse ministério, já estamos em 7 países e mais de 30 igrejas. Falamos também pelo nosso Centro de Bereshit de Cultura Bíblica. Bereshit foi fundado em 92 no Brasil e lá trabalhamos presencialmente até 2019. Em 2019 passamos para o modo online, virtual. Nossos cursos estão todos na rede aí, na plataforma do YouTube, as aulas gravadas. Estamos gravando aqui, queridos, as aulas do curso de especialização bíblica em Pentateuco, Êxodo. Estamos no segundo livro de Êxodo. E a aula, a matéria é Moisés, parte inicial. Na aula passada nós fizemos a abertura mostrando a origem do nome Moisés, Moses no grego, e falando que a origem pode ser tanto egípcia, quer dizer, tirado, filho da água, ou como a origem pode ser hebraica, quer dizer, verbo tirar. E falamos então das fases também da vida de Moisés, as 7 fases que nós enumeramos aqui. Hoje a nossa aula vai falar sobre o currículo vitae de Moisés. Então vamos lá, Moisés é filho de Arão e Joquebede, lembrando que Arão é sobrinho, né? A Joquebede é tia-avó dele, mas deve ter nascido, todos dois nasceram no Egito. O texto diz categoricamente que Joquebede nasceu no Egito. Arão é dedução, porque quando Jacó vai para o Egito, ele leva Levi e 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Penso eu que eles tinham ali uns 22, 23, 22, 21 anos, 22, 21, 20. Penso eu. Então Moisés ele é filho de Arão, Joquebede, neto de Coate, né? Bisneto de Levi, trisneto de Jacó, tetraneto de Isaac, que essa tataraneto é tetraneto, que nasceu, Isaac está no ano 2046 depois de Adão, e pentaneto de Abrão, lembrando que Abrão nasceu em 1946 depois de Adão, e o Levi, ele morreu no ano 2330 depois de Adão. Então, se o Levi morreu com 137 anos no ano 2330, e nessa época, então, com certeza, talvez, penso eu, que Moisés fatalmente teria conhecido o seu avô, né? Moisés é filho de Arão, neto de Coate, bisneto de Levi. Então, ele conheceu o seu bisavô. Ele nasceu no Egito, em Gósen, em 1526 a.C., foi criado pelos pais verdadeiros do 0 aos 5 anos, 1521, quando ele é entregue no palácio. Criado no palácio dos 5 anos aos 70, aos 40, 35 anos ele ficou no palácio, por isso foi instruído em toda a ciência do Egito, diz Estevão no seu discurso em Atos dos Apóstolos. Nós já estamos aí no ano 1486 a.C. Ele vai visitar os seus irmãos, que ele tem né, no seu ser, existe uma noção de hebreu, porque ele ficou 5 anos com a mãe sendo ensinada nos ensinamentos da Torá e nos ancestrais, Abraão, Isaac, Jacó, né? Ele vai então acontecer que é assassinato e vai matar um egípcio e vai então ser pastor de ovelha com 40 anos, em 1446 a.C. Ele está com 40 anos em 1446 a.C. Depois ele casa com Zípora, aqui é Êxodo 2, 21. Tem 2 filhos, o primeiro filho a gente sabe que ele teve imediatamente, porque tão logo fala que tomou Zípora por mulher, e nasceu Gerson. Ele deu o nome de estrangeiro, né? Peregrino.
estou estrangeiro, estou peregrinando aqui. Ger quer dizer isso. Já o Eliezer, a gente pensa que nasceu no finalzinho, quando ele já está retornando, que é aquele episódio da circuncisão. Nós falaremos depois na outra aula. Ele é o libertador de Israel, começa a libertação com 80 anos em 1446, em Êxodo 7:7 diz isso aí, e vai para o deserto no final com 40 anos de deserto, ele está com 120 anos. Já estamos então no ano 1406 a.C. Então ele nasceu em 1526 a.C. e morreu em 1406 a.C. Nós sabemos então que Arão nasceu no Egito e morreu por lá também, ou morreu no meio, depois que saiu. E então está aí o currículo vitae dele. A família de Moisés, o pai era o Arão, nascido no Egito, conforme Êxodo 6:20, né? Viveu 137 anos. A mãe dele é a tia-avó Joquebede, filha de Levi, que nasceu no Egito também. A irmã mais velha é a Miriam, com 6 anos mais ou menos, que ela já é capaz de raciocinar, de pensar, de encaminhar até a filha de Faraó, que conhece alguém que pode tomar conta da criança e tal. Então, devia ter uns 6 anos aí, essa é a dedução. Já o Arão, o nome no hebraico é Arão, não é Arão. Ele é 3 anos mais velho que Moisés, está escrito em Números capítulo 33, versículo 39. Porque ele morreu no ano 1406 com 123 anos no Monte Hor. No mês 5º, no mês 1º do 40º ano, morreu Miriam. Os tios deles é o Izar, o Hebron e o Uziel, por lado paterno. Os tios maternos Gerson e Merari, né? Os primos Corá, Nefeg e Zicri, que são filhos de Izar, Êxodo 6:21. Hebron não menciona os filhos dele. Os filhos de Uziel, Misael, Elisafã e Citri, Êxodo 6:22. E pelo lado materno, Libni e Simei, filho de Gerson, Mali e Muzi, filhos de Merari, Êxodo 6:19. Então, o Levi tinha 43 anos de idade quando entrou no Egito. A gente sabe essa conta aí, fazendo a conta pelo dia que José levou o pai dele a Faraó, né? E ele pergunta, quantos anos são sua vida? Ele diz, 130 anos tem hoje. Então, como a gente sabe que ele foi pai, casou, ele chegou em Padã Arã com 77 anos, trabalhou 7 anos, 84. Começou a ser pai com 85, nasceu Rubem, 86, nasceu Simeão e Levi com 87. Então, Jacó vai para o Egito com 130 anos, Levi tinha 43. Viveu mais 94 anos no Egito, né? Lembrando que José morreu com 110 anos, e quando José morreu com 110, ele já tinha, Levi tinha 114, porque ele é 4 anos mais velho, né, do que o José. E ele morreu, então, com 137. Então, nós podemos calcular aqui que ele viveu no Egito mais do que José, 137 menos 114, ele viveu mais 23 anos ainda depois que o José morreu. E então ele deve ter entrado no Egito, ele entrou no Egito com 43 anos, seus meninos deviam ter 23 anos, 22, 21, por aí, né? Então, o Arão nasceu no Egito e viveu 137 anos no Egito. A Miriam deve ter sido pai de Miriam com uns 26 anos, né? E pai de Arão com 23 e Moisés, pai de Miriam com 20. Ele deve ter gerado Miriam, Arão deve ter gerado Miriam com 20, Arão com 23 e Moisés aos 26. Isso é dedução, né? Fazendo conta de 20 anos assim para cada um. Então, eu fiz umas contas aqui, mas são contas simuladas, né? São simulações. Então, vamos ficando por aqui, com a graça e a paz do Senhor. Na aula de hoje, vimos então o currículo vitae de Moisés e a família de Moisés. Fica na paz, tchau, tchau.